Oi pessoal, eu sou o Alessandro e o seguinte, eu ainda sou daqueles leitores que acompanham revistas mensais. Isso mesmo, eu leio Gibi Mensal dos Vingadores, eu leio Gibi Mensal do Superman. E as revistas mensais, elas estão voltando agora, ainda que sob uma outra formulação. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso. Mas o que eu quero dizer no começo desse vídeo é que, mesmo eu acompanhando revistas mensais, é muito comum que eu fique atrasado com elas. A revista da Liga, por exemplo, deve ter uns 12 números que eu estou atrasado. A revista do Homem-Aranha eu estou atrasado também, já tem uns 3 meses que eu estou atrasado. Mas há aquelas que eu busco ler assim que chegam na banca, ou então logo depois, que eu quero estar atualizado com elas. E uma dessas revistas é a saga do Superman. A saga tem a dos Vingadores, não tem ainda, mas tem a dos X-Men, tem a do Demolidor, tem a da Liga da Justiça, vai ter a do Flash, vai ter a do Homem-Aranha. Isso é uma nova linha de publicações da Panini, que são revistas mensais ou bimestrais que trazem fases consagradas dos personagens e trazem assim em um encadernadinho com umas 140 páginas mais ou menos, ou seja, você tem bastante material de um mesmo personagem na revista. Por isso que eu disse que as revistas mensais estão voltando sob um novo aspecto. Você tem as revistas mensais de hoje em dia, o Aranha tem, os Vingadores tem, a Liga da Justiça tem, mas nós temos hoje mensais de histórias do passado. Claro que essas mensais são praticamente encadernados, só que são encadernados contínuos. Por exemplo, isso aqui é o número 21 da saga do Superman. E eu tenho as minhas preferências dentre essas sagas e das que eu mais gosto é a do Superman. Agora a saga do Superman é bimestral, ela começou como mensal, mas agora ela é bimestral. E a minha ideia nesse vídeo é comentar em linhas gerais a saga do Superman e me deter um pouco nesse número 21. Vamos lá. Até esse número 21, a gente pode dizer que a saga do Superman passou por 3 momentos. O primeiro é a fase Byrne. Inclusive, a saga do Superman ela foi vendida como uma republicação da fase Byrne. Nós não sabíamos se veríamos coisas pós-Byrne. Mas o que foi a fase Byrne? Houve a crise das Infinitas Terras e a DC relançou vários dos seus personagens. Um dos personagens foi o Superman. O John Byrne foi encarregado de reformular e atualizar o Superman para as novas gerações. Então essa fase Byrne, que começa lá na saga do Superman 1, é um momento muito importante para o Homem de Aço. É um momento de reformulação. Nós temos, por exemplo, um Superman com redução de poderes, nós temos a tentativa de humanização do personagem, o Superman no pré-crise, ali na década de 70, começo da década de 80, ele estava muito mais kryptoniano que humano, muitas referências a Krypton, ao espaço, então trazer um Superman mais para a Terra, um Superman que tem sim seu legado kryptoniano, mas que se enxerga em grande parte como humano. A sua criação aqui na Terra tem grande peso para ele. Então, o John Byrne começou fazendo essa reformulação. Teve primeiro uma minissérie, O Homem de Aço, e depois as revistas mensais do próprio personagem, que saíram na saga do Superman. Em determinado momento, o Byrne abandonou o projeto. Ele abandonou o projeto em andamento por tensões entre o autor e a DC. E ele larga o projeto com uma batata quente. Ele deixa a revista numa edição na qual, pasmem, vou dar um spoiler aqui, o Superman mata 3 kryptonianos. O Superman se julga que não havia saída e ele age como juiz, júri, executor e mata 3 kryptonianos. E aí a situação, a revista está aí. E agora? O Superman mata? Bom, aí vem a fase posterior, né? Que é a fase exílio e a sua preparação, que aí temos outros autores, o Roger Stern, que foi também um autor de grande importância para a Marvel, nos Vingadores, no Homem-Aranha, ele vai para DC, ele vai assumindo o Superman, o Jerry Ordway também. E o que nós temos aqui? Nós temos o grande momento, é o Superman se exilando da Terra. Ele saindo da Terra, e nós temos o que leva a isso. Em grande parte, o que leva a isso é a culpa que ele sente pelo assassinato.
E aqui os autores eles vão pegar isso que o Byrne fez, essa situação do assassinato lá dos kryptonianos, e tornar esse fato o motivo pelo qual o Superman acaba se recusando a matar em qualquer situação. Nós temos então o Superman lidando com a culpa, o Superman se exilando da Terra e a saga do mundo bélico. A saga do mundo bélico, inclusive, está sendo revisitada numa história muito boa do Philip Kennedy Johnson, que sai atualmente em Action Comics. Mas a saga do mundo bélico original saiu nesse contexto do Superman exilado no espaço. Essa foi a segunda fase, a fase exílio e a preparação. E temos aquela que é a atual fase, que eu chamo assim, que é o pós-exílio, que é o Superman retornando à Terra, ele já lidando melhor com essa culpa, encaminhando essa culpa de outros modos e lidando com a nova situação da Terra. Ele tem que lidar com o problema do Erradicador, que é um artefato kryptoniano que ele conseguiu no espaço. Ele tem que lidar com a Matrix. A Matrix seria a versão da Supergirl de um universo paralelo, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas na verdade, ela é um ser de protomatéria que assume as feições da Supergirl. E ela está na Terra agora, sendo criada pelos pais do Clark. Ela chega a assumir a própria feição do Clark. Enquanto o Superman está fora da Terra, ela assume o lugar dele. Então ele tem que lidar com a Matrix. Ele tem que lidar com o Jimmy Olsen tendo uma doença que faz ele se mutar em várias criaturas, e isso inclusive é uma homenagem à Era de Prata. E, bom, são essas três fases. Eu acho muito interessante a sensação de continuidade entre a fase Byrne e o pós-Byrne. O que eu quero dizer com isso? O Byrne vinha escrevendo, colocando vários conceitos, reformulando o personagem. Bom, chega a equipe que assume essa situação quando o Byrne sai. E essa equipe, ela não ignora o que o Byrne fez. Ela, na verdade, assume aquilo, inclusive há várias referências o tempo inteiro ao que o Byrne fez, mas vai reinserindo elementos da cronologia anterior, da cronologia pré-Crise nas Infinitas Terras. Vale dizer, Crise nas Infinitas Terras é um marco, foi uma saga quase que, vamos dizer assim, rebutou esse universo DC. Acabou com o multiverso, deixou um universo só, e aí teve essa chance de relançar os personagens. Bom, então, como eu disse, há uma sensação de continuidade entre essa fase Byrne e essa fase pós-Byrne. Nessa edição aqui, e ela é bem interessante para pensar isso, vou mostrando um pouco os desenhos enquanto falo, nós temos o retorno da Fortaleza da Solidão, que é um elemento aí pré-crise, né? Não é um elemento que é um elemento que o Byrne tinha tirado, né? Nós temos agora esse retorno da Fortaleza da Solidão, nós temos uma mudança no vilão Brainiac, uma transformação do vilão Brainiac, que de alguma maneira conversa mais com o Brainiac pré-crise. E nós temos três roteiristas agora, o Dan Jurgens em Adventures of Superman, o Roger Stern em Action Comics e o Jerry Ordway em Superman. São essas três revistas, Adventures of Superman, Action Comics ficou um tempo sem Superman, né? E aqui já tinha voltado a publicar a história do Superman, e Superman. Essas três revistas compõem o mix de a saga do Superman. E algo que eu também acho interessante nessa fase é o clima meio novela, sabe? Tem uma forte sensação de fluxo da vida. As ameaças são enfrentadas, são derrotadas, mas ao mesmo tempo outras ameaças já estão surgindo no contexto da própria história, ameaças que vão surgindo a partir dos coadjuvantes, os coadjuvantes enfrentam situações complicadas, enfim, né? Há uma sensação de fluxo que de algum modo lembra a fase dos X-Men do Chris Claremont. Acho que o Chris Claremont ele funciona como um modelo para isso, né? Para essas histórias que seguem um fluxo, que tem começo, meio e fim, mas que alguns elementos já vão sendo plantados aqui, vão ser usados um pouquinho depois. Enfim, lembra um pouco, embora é de se reconhecer, a execução do Chris Claremont é melhor do que a que nós vemos aqui. Ao mesmo tempo, assim, essa sensação de fluxo ela não é algo que afasta o leitor novo. O leitor pode pegar a história meio que no meio e curtir a história, e curtir e gostar da história, enfim, não é um negócio que eu faço. Há constante recurso a flashback. Bom, mas o que eu quero
encaminhar o encerramento desse vídeo dizer é que esse momento pós-burn na revista do Superman, ele acaba sendo um pouco contrário ao que nós vemos em outros títulos da DC. Os títulos do Superman eles estão na contramão da DC da década de 80. Ou melhor, da DC pós-1986. Por quê? Quando nós pensamos nos outros títulos da DC, nós vemos um experimentalismo maior. O que eu quero dizer com isso? Pensa em títulos como o Esquadrão Suicida do Ostrander, pensa em títulos como a própria Liga da Justiça Internacional. Se tenta fazer algo diferente, se tenta, de alguma maneira, criar algo novo e não conversar tanto com o legado pré-crise. O próprio Batman, embora não tenha tido sua cronologia zerada, ele vai ficando mais sombrio. Em Superman, nós não vemos essa tentativa de ruptura, nós vemos um movimento contrário. O que nós vemos em Superman é um olhar muito para o passado. Os roteiristas eles estão olhando para a fase Burn, mas estão olhando para o que veio antes e buscando reinserir elementos. É isso que eles estão fazendo, né? Elementos da mitologia do personagem que não estavam mais no personagem. Isso é bem claro, né? Esse que é o esforço. Ou seja, no Superman não há ruptura, não há desconstrução, mas há uma tentativa de atualização de elementos da tradição do próprio personagem, né? É menos grandioso isso aqui do que o que está sendo feito no restante da DC, é de se reconhecer isso. É menos assim emblemático, principalmente esse pós-burn, é menos emblemático do que está acontecendo no restante da DC, é menos impactante, mas ao meu ver é uma leitura agradável. Eu acho que inclusive, e quero mencionar isso, que eu comecei a ler super-herói e fiquei lendo quadrinhos de super-herói com histórias desse tipo. Histórias que não se pensavam muito grandiosas, que eram histórias simples, que tinham um pouco a ameaça da semana, mas eram bem contadas. Enfim, a revista do Superman talvez seja, as revistas do Superman sejam os primos pobres desse momento da DC. Mas tá aí o meu olhar sobre a saga do Superman, uma das mensagens que eu mais curto no momento. Agora bimestral, né? Mas é isso, minha gente. Espero que tenha gostado do vídeo. Vou pedir que você curta, que você comente, que você compartilhe aquilo tudo. Vou lembrar do link da Amazon que está na descrição. Vou deixar tanto o link geral da loja, qualquer compra que você fizer através desse link ajuda, quanto também o link para a saga do Superman, que vários números são vendidos lá. É isso, minha gente. Valeu por ter assistido, um forte abraço e até o próximo vídeo.